Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que me acompanha aqui neste canal. Eu queria alguns minutos da sua atenção, seria de extrema importância que você ouvisse, até porque a mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus, óbvio que algumas pessoas elas vão discordarem, mas eu vou procurar ser muito objetivo para que não fique nenhuma dúvida no seu coração, a você que vai ouvir esta mensagem. Queridos irmãos, eu quero falar aqui do adivinhar. Muitas pessoas, elas acreditam no adivinhar, e eu particularmente eu não posso acreditar naquilo que a Bíblia condena. Claro, você que me ouve, você tem todo o direito e obrigação de acreditar no que você bem quiser acreditar, no que você bem entender. Mas eu, particularmente falando, como pregador da palavra, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra e não na teoria da conspiração. Atos dos Apóstolos 16:16, olha o que fala aqui sobre o adivinhar, diz o título, né? A cura de uma jovem adivinhadora. Então, para começar, a pessoa que adivinha, a Bíblia chama de doente, não sou eu, não estou aqui julgando quem quer que seja, queridos, é a Bíblia. O título fala a cura de uma jovem adivinhadora, significa que o adivinhar da parte daquela jovem era uma doença na vida dela. Então, a pessoa que fica adivinhando com teoria da conspiração, nada mais é do que alguém doente, é isso que as pessoas que adivinham são. Aí olha o que diz aqui. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Percebe que esta jovem, ela adivinhava com respeito à vida das pessoas, e as autoridades naqueles dias lucravam com aquele espírito maligno, o qual atuava sobre aquela jovem, levando ela a adivinhar sobre as pessoas, e as autoridades lucravam com aquilo. Ou seja, era um lucro indevido, era um dinheiro amaldiçoado, era um lucro o qual aparentemente não tinha nada de lucro, aquilo nada mais era que maldição na vida de todos que achavam que estavam lucrando com aquele espírito maligno na vida daquela jovem. Ou seja, era lucro indevido. Só que percebe aqui que essas autoridades não estavam preocupadas se aquele ganho, se aquele lucro ou se aquele dinheiro era amaldiçoado ou não. O que eles queriam era lucrar, e a Bíblia que deixa bem claro, era o espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Ou seja, você percebe aqui que a preocupação das autoridades naqueles dias era ganhar, era lucrar, era ter o bolso cheio, era particularmente falando prosperar, quando na verdade ali não tinha nada de prosperidade, ali era maldição, e eles achavam que estava sendo abençoado. Percebe que eles estavam tão cegos, que aqui a partir do versículo 17 diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Percebe o espírito maligno de adivinhação que estava sobre aquela jovem, o próprio espírito maligno, o próprio diabo que está se entregando. Mas aquele povo ou aquelas autoridades eles se recusam a enxergar que aquilo ali era na verdade um grande engano, que aquilo ali era uma armadilha de Satanás, aquilo ali era um propósito de Satanás para enganar a todo mundo. Mesmo assim o diabo está se revelando, mostrando quem ele é, e as pessoas ali não faziam questão de enxergar o que estava diante deles. Olha o próprio diabo se entregando no versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Percebe aqui que o próprio diabo está se revelando. O próprio diabo está se entregando, falando quem era ele e quem eram aqueles que por ali estavam passando, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo
e o anunciam o caminho da salvação. O que o diabo está dizendo? Eles estão no caminho certo, eles são da luz, eles são servos de Deus. Mas a mim, a quem você está seguindo, eu não sou quem vocês pensam que é. O próprio diabo aqui está se entregando. O próprio diabo está se revelando quem ele é. Mas como essas autoridades aqui estavam lucrando, eles não se preocuparam. O diabo está se entregando, o diabo está se revelando quem ele é. Mas as autoridades aqui, esse povo está tão cego que mesmo o diabo se revelando quem era ele, eles preferiam continuar seguindo a teoria da conspiração, seguindo o próprio espírito maligno de adivinhação nessa jovem, de que ouviu que Paulo e Silas ali pregavam. O próprio diabo falou, esses homens são servos do Deus Altíssimo, mas eles não fizeram questão de se dar conta. Por quê? Porque aparentemente estava lucrando, só que ali não tinha nada de lucro, ali era maldição. Assim, se você observar nos dias de hoje, quantas pessoas estão deixando se levar pelo dinheiro? Quantas pessoas estão deixando se levar pela ganância? Quantas pessoas estão deixando se levar pela corrupção? Quantas pessoas estão deixando se levar pela avareza? Só pensa em lucrar, só pensa em si. Quantas pessoas estão deixando se enganar simplesmente porque está com o bolso cheio, tem milhões na conta bancária, não está preocupado se é abençoado ou amaldiçoado, não está preocupado se está vindo de Deus ou não está preocupado com a sua própria salvação. A única coisa que muitos querem é lucrar. Está exatamente como esses aqui estavam. E o próprio diabo aqui se entregou, mas eles não fizeram questão de se dar conta, simplesmente porque aparentemente estava lucrando, só que na verdade aquilo ali era maldição. Mas eles não estavam preocupados de onde estava vindo, se aquilo ali era abençoado, amaldiçoado, não tinha preocupação com isso. A única coisa que eles queriam era dinheiro no bolso. Vê se não parece com os tempos de hoje. Nos tempos de hoje é assim, muitos querem dinheiro no bolso, não está preocupado de onde está vindo, se está abençoado, amaldiçoado, tendo dinheiro no bolso, para eles é o que interessa. E era um espírito maligno que estava por detrás de tudo isso. Aí no versículo 18 diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ou seja, era um espírito da parte de Satanás enganando todo mundo, e eles não fizeram questão de se dar conta. O próprio diabo se entregou aqui no versículo 17. Mesmo assim eles continuaram seguindo. Por quê? Porque aparentemente estavam lucrando. Eles não estavam preocupados de onde estava vindo, eles não estavam preocupados se aquele espírito procedia de Satanás, se era de adivinhação ou não. O que eles queriam era lucrar, independente de onde estava vindo, se aquilo ali ia abençoar, amaldiçoar, eles não queriam saber. A única coisa que eles queriam era dinheiro no bolso. Então qual é a diferença do adivinhar e o revelar? Porque aqui era um espírito de adivinhação. A diferença é que a adivinhação, ela faz você acreditar em uma falsa esperança. A adivinhação, ela te traz à memória algo relacionado ao passado. Porém, em vez de trazer solução, ela te traz dor, ela te traz lembranças passadas. E em vez de deixar no esquecimento que passou, ela traz para o passado, para o presente, perdão, aquilo que no passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Então a adivinhação, ela deixa dúvida nas pessoas. A adivinhação, ela deixa incerteza, ela deixa as pessoas inseguras. Porque a adivinhação, ela te faz lembrar do passado, a adivinhação, mas ela não te traz a solução para o problema atual que você está vivendo. A adivinhação é isso. A adivinhação, ela te faz lembrar do passado e deixa ferida. A adivinhação, ela não cura a ferida de ninguém que adivinha. Quem adivinha simplesmente aumenta a ferida e não traz solução para o problema. Quem adivinha? O contrário da revelação. O que é a revelação? A revelação, ela te traz a certeza. Ela te deixa a certeza de que Deus vai te trazer solução dentro da palavra para o problema atual que você está vivendo. A revelação, por isso que a Bíblia diz que não há nada sem oculto que não seja revelado. A Bíblia não diz que não seja adivinhado, mas que seja revelado. Porque quando se fala do adivinhar, está se falando de Satanás. Mas quando se fala do revelar, está se falando de Deus. E o que é a revelação? A revelação, Deus, ele te aponta o problema atual que você está vivendo, não o passado. O problema atual que você está vivendo, ele te aponta esse problema dentro da palavra. E dentro da mesma palavra, também dentro dessa mesma palavra, ele te traz a solução para o mesmo problema que você está vivendo.
Então a adivinhação, ela te traz à lembrança o passado e deixa ferida, porque ela não traz a solução para o problema, a adivinhação. Diferente da revelação, a revelação, Deus te aponta o problema que você está vivendo atual dentro da palavra, também dentro da mesma palavra Ele te traz a solução para o problema atual que você está vivendo. Ou seja, a revelação, ela cicatriza a ferida que alguém tem, te trazendo a solução para o problema dentro da palavra, a revelação. Mas a adivinhação, ela aumenta a ferida, ela aumenta a dor e te deixa sem a solução do problema. Porque a adivinhação, ela deixa dúvida, incerteza. Mas a revelação, ela te traz a certeza de que Deus vai te trazer a solução para o problema que você está vivendo. Então cuidado com a adivinhação, irmão. A adivinhação não tem nada a ver com Deus. Não que Deus não conheça o meu e o seu passado. Não que Deus não saiba qual foi o meu e o seu passado. Se tem alguém que sabe do meu passado e do seu, esse alguém é Deus. Mas a Bíblia diz, esqueço-me as coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão. Deus não vai aumentar a tua dor. Deus, ele não vai te causar dor. Pelo que eu sei e pelo que eu conheço conforme a Escritura, Deus, ele ameniza a dor e ele cura alguém que tem uma ferida. Ele não aumenta a ferida na vida de ninguém. E é o que a adivinhação faz, aumenta a ferida em vez de cicatrizar. Diferente da revelação. A adivinhação aumenta a ferida. A revelação, ela cura a ferida. Porque a adivinhação, ela deixa a ferida exposta. A revelação, ela traz a solução para o problema de alguém. Tá bom? Então que você possa refletir, não estou aqui condenando ninguém, tem muita gente que acredita na adivinhação, mas a Bíblia é bem clara, uma coisa é revelação, outra coisa é adivinhação. E a adivinhação, a Bíblia é bem clara, não procede de Deus, então não se engane com muita coisa que nós vemos. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, forte abraço, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.